Hoje vamos falar sobre transtorno dissociativo de identidade. O que quer dizer isto? Dissociação, né? A esquizofrenia é uma dissociação. As pessoas têm dois mundos. Quer dizer, cisão da mente. Mas não é o caso aqui. Aqui vamos falar de um transtorno dissociativo chamado popularmente de transtorno de personalidade múltipla. Ou temos de personalidade dupla, tripla ou múltipla, mas geralmente chama-se personalidades múltiplas quando é mais de uma, né? Para simplificar. O que é isto? É diferente da esquizofrenia. Na esquizofrenia a pessoa tem esse sistema alucinatório e se vê em outro mundo. Aqui não. Aqui a pessoa dissocia, ela incorpora uma personalidade totalmente diferente e depois volta para a primeira, que é a personalidade, por exemplo, normal. Como se forma isto? A maioria dos casos estudados se forma esta nova personalidade, que a gente chama nova, né? A segunda é a nova. A primeira é a normal, que a pessoa vive a maior parte do tempo. Se forma essa nova personalidade geralmente com traumas na infância de abusos, sejam abusos físicos ou sexuais. Os sexuais são mais fortes do que os físicos. Então há mais casos de abusos sexuais do que físicos, mas também há apenas em abusos físicos, abusos traumatizantes, fortes. Há um livro e um filme chamado Síbio. O caso Síbio ficou famoso, tanto que foi feito um filme. A menina, isso é raríssimo, tá, gente? Eu só conheço nesse caso que a menina tinha 16 personalidades. Já tive um caso, que vou falar daí a pouquinho, sobre 3, mas 16 acho demais. E o filme então conta dos traumas da infância em que a mãe dessa menina, que era louca, só podia ser louca, fazia com a filha. Prendia a filha com cadeado, com corrente na mesa, saía de casa, enfiou um ferro na vagina, um ferro quente, para que ela não crescesse sem ter relações sexuais. Um caso seríssimo. Realmente ali, uma loucura total. Eu saí dali quase deprimido com aquele filme. Mas foi interessante, né? Para conhecer que se está escrito em livro e filme, deve ter sido verdade. Mas vou descrever de uma paciente minha, real, né? Que ela teve 3 personalidades. Personalidade normal, uma em que ela, quando entrava nessa personalidade, ela era uma criança. Ela era uma criança e falava como criança. Ela falava assim, você, não falava você. Mudava o seu som. E em regressão eu descobri que essa menina, aos 6 anos, que era quando ela pegou essa personalidade, o pai chegou em casa, alcoolizado, e o filho também, e os dois brigaram, pegaram faca para se matar. E ela, 6 anos, entrou no meio para eles não se matarem. Então, quando ela entrava na vida real, agora adulta, num momento de muita angústia, que ela não sabia o que fazer, ela, para fugir daquela realidade, ela entrava nessa personalidade. E falava igual a criança. Tinha outra personalidade dela, que era uma cigana. Ela incorporava uma cigana, se vestia de preto, botava uma rosa vermelha, dançava. E existe uma terceira personalidade, que então eram 4, que tinha a normal, né, fisiológica, a gente está falando das patológicas. A terceira, ela era o que na Umbanda, no Candomblé, chama Exu das Estradas. Ela entrava em transe e saía caminhando pela rua. Às vezes era pega 5, 10 quilômetros longe da casa dela. Ela dissociava. Entrava o que nós chamamos de sonambulismo, né? Levantava e saía. Era pega, depois trazida para casa. E essa
jovem, nós em 9 meses juntamos essas 3 personalidades no trabalho de psicoterapia e também de uma técnica chamada até psicoterapia, que é através da dança, em transe, com o meu amigo Davi Axten. Então, tratamento, lógico que você vai medicar se a pessoa vai ter uma crise quando tiver uma situação de risco. E fica 90% do tempo bom, você vai dar que medicação para essa pessoa? Então, a melhor terapia é a psicoterapia. E a mais rápida é a hipnose, que vai buscar o trauma e vai ressignificar o trauma. Mas temos também outros tipos de dissociação, que eu vou também falar rapidamente, que é a amnésia dissociativa. É aquela pessoa que tem um trauma e aí, para não sofrer, entra na amnésia. Dá muito em acidentes. A pessoa tem um acidente, morre parentes, e a pessoa, para não sofrer, tem amnésia, não sabe o que aconteceu. Quando pergunta a pessoa, o que aconteceu? Não sei. Cadê seus parentes? Não sei. Faz aquela amnésia dissociativa para não sofrer. E depois do tratamento, começa a voltar até a pessoa ter capacidade de aceitar aquela morte. Fuga dissociativa também. A pessoa não entra em outra personalidade, mas ela foge da realidade para não sofrer. Pode até, nesse caso, formar uma outra personalidade. Ela pode fazer uma fuga, negar aquilo, não lembrar daquilo, só que não faz amnésia. Ela faz fuga para outra coisa, vai fazer outra ocupação, vai fazer outras coisas, e no caso da dupla personalidade, vai mudar até de profissão, quando está nessa fuga dissociativa. E depois, quando volta para a personalidade fisiológica, volta para aquela profissão que ele tem. Então, um pouco diferente da dupla personalidade, porque na dupla personalidade geralmente são personalidades traumáticas, né? Aqui não, aqui é uma fuga para outra ocupação que não seja aquela que, por exemplo, ela está tendo problemas lá no trabalho. Então, são esses casos que eu queria relatar para vocês, e saberem que isto existe, são formados por traumas na infância que tem tratamento. Então, se tiver alguma pessoa com uma fuga dissociativa, ou apenas com uma amnésia, que às vezes passa desapercebidos, vocês encaminham essas pessoas para terapia. Digam que ela está numa fuga, então está numa amnésia, que é precisa também, porque às vezes as pessoas não se percebem. Numa fuga, a pessoa às vezes acha que está tudo normal. E, então, na amnésia, melhor ainda, porque não se lembra, né? O que aconteceu com seus pais? Ah, não sei. O que aconteceu com sua mãe? Não lembro. O que aconteceu com você na infância? Não sei. Às vezes foi abusada e não sabe. Não é? Então, um bom dia, muito obrigado e muita paz.